você chegou logo no tempo de assistir o quadro Saúde e Bem-Estar. E hoje temos estreia, Edgar Neves, seja bem-vindo. Obrigado. Veio trazer o seu conhecimento do canto aqui para agregar no quadro de Saúde e Bem-Estar. E hoje vamos falar sobre a respiração, né, Edgar? Exatamente. Bom, vamos começar com a respiração correta. Nas minhas aulas, é um pouco anormal, vamos colocar assim, algum aluno meu vir com uma respiração incorreta já. Eu costumo dizer que a parte mais difícil no canto é a gente reaprender uma coisa que a gente já praticava por instinto, que é respirar. Fica ali no automático, né? Exatamente. Mas aí o que que acontece? Quando Quando a gente percebe que com a correria do dia a dia, com tudo que a gente tem que fazer, a gente se tensiona demais, a gente começa a respirar rápido. A gente começa a respirar em curtos momentos para poder conseguir falar mais rápido, para poder conseguir correr ali e fazer o que a gente está precisando fazer rápido, e a gente esquece de respirar. A gente esquece, será que eu estou respirando certo? Uma coisa que é tão normal, uma coisa que para mim parece que está normal. E aí eu fico bocejando o dia todo, e eu fico cansado, ansioso, e às vezes tudo é respiração, sabe? Feito Então, incorreto. pois é. E aí, dentro do canto, a gente tem a respiração intercostal e a impostação intercostal. São duas coisas diferentes. A respiração intercostal é quando a gente respira da forma correta, utilizando toda a capacidade do pulmão, fazendo com que se crie um espaçamento entre as costelas. E a impostação intercostal é quando, ao invés de a gente puxar o diafragma para dentro, a gente força ele para fora. É o contrário. É um pouco mais avançado até a impostação intercostal. A respiração intercostal seria a respiração correta, a respiração de bebê. Que a gente deveria fazer. Exatamente. E quando a gente descobre que a gente que fazer essa respiração não é tão difícil, começa a tornar-se automático. Só que para isso é preciso praticar. É importante praticar. Quando eu vejo um aluno meu que tem algum problema de fôlego, não consegue sustentar a voz, eu viro para ele e falo, respira para eu ver. Aí ele respira. Ofegante, né? Exato. Tá errado. Por quê? É aquela respiração que você levantou o ombro, você já puxou tudo aqui, você já travou tudo. Entendeu? Essa é uma respiração que, com o tempo, te faz mal. E a respiração correta é quando a gente consegue entender que a costela ela se afasta, ela se expande para o pulmão poder inflar o suficiente. Na realidade, é o contrário. O pulmão infla e espaça as costelas entre si. Você pode ver quando eu faço assim, encosto o meu dedo, quando eu respiro, a minha costela abre esse espaço, tá vendo? Já dá para ver o movimento. Exato. Uhum. O meu dedo ele afasta, ó. O meu dedo ele afasta pro lado Uhum. e não o meu peito infla ou o ombro sobe. Então, essa é a respiração correta. A gente tem que conseguir fazer essa respiração, esse espaçamento com o ombro relaxado, sem subir ombro, sem subir pescoço, sem descer. Isso é muito importante para o fôlego, para a força gerada, para evitar tensões musculares. Porque a partir do momento que você canta, você respira errado e faz assim, quando você for soltar a nota, você vai tender a fazer pior. Você vai ter essa tendência de você já respirou assim, então quando você for cantar, você já vai estar tensionado. Aí, essa parte aqui não vai fazer isso. Então, não vai abrir a musculatura cricotireoide, entendeu? Que é esse par de músculos aqui. E aí, intrinsecamente falando. E aí, a gente não tem essa abertura, porque quando eu faço isso aqui, eu tiro, eu sufoco. E aí, eu não tenho o A espaço. passagem para voz, né? Exatamente, eu não tenho espaço para esse músculo trabalhar. O que vai acontecer?
quando você canta e você sente que você fez um agudo e aqui na sua garganta começou a doer ou começou a cansar, aquele cansaço muscular mesmo, de musculatura corporal, normalmente é por causa disso. Isso quer dizer que você está usando esse músculo, primeiramente, sem aquecer, sem alongar, e segundo, você está usando ele de uma maneira incorreta. E aí isso gera um cansaço maior. E aí gera aquela voz cansada, que a gente percebe que a voz começou a ficar cansada. O cansaço vocal vem mais rápido. Entendeu? Esse exercício, né, essa respiração, ela serve também para as pessoas que usam muito a oratória ou vai fazer um exercício físico? Sim, muito. Por quê? Em questão de oratória, além dessa respiração acalmar, além dessa respiração trazer uma consciência do que você está fazendo, ela também, além de te facilitar a pegar mais ar, né, a puxar mais ar de uma maneira correta, ela evita refluxo, ela evita que você engasgue, porque você está respirando de uma forma mais correta, de uma forma mais fluida, de uma forma mais espaçada. Então você está respirando de uma forma mais natural. Então tudo que é mais natural fica mais suave, mais sutil. Então você consegue soltar mais devagar, você consegue ter uma impostação melhor, você consegue entender melhor o seu diafragma. Entendendo isso, você consegue impostar mais a voz. Você consegue ter uma voz mais firme, você consegue ter uma voz mais clara, e assim você consegue, logicamente, acompanhado de uma dicção boa, você consegue discursar por longos tempos, evitando cansaço vocal. Como, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma palestra, por exemplo, né, que ela vai ter que ficar Exatamente. ali mais tempo Isso aí. discursando. Então, porque a palestra a gente não sabe quanto tempo que a gente vai fazer. Lógico que sabe, mas você não sabe se antes de chegar à programação, você não sabe se você precisa de 2 horas, 3 horas de palestra, 4. Pode Você não. acontecer de estender. É isso aí. E aí o que acontece? Se você tem pouca água disponível, ou se você tem o costume de beber muita água, você vai precisar ir ao banheiro toda hora e vai acabar com a sua palestra, vai deixar uma coisa menos profissional, vai deixar uma coisa mais quebrada. Você perde aquela colocação de voz que você já aqueceu para ter. E aí fica uma coisa não vou dizer não natural, mas fica uma coisa forçada, sabe? Aparece que você ficou nervoso, aparece que você não teve uma preparação correta. É igual quando a voz, principalmente com o nervosismo, a gente percebe que a voz vai ficando falhada, né? Exatamente. É muito louco isso. O emocional afeta demais a voz. O emocional é uma coisa que ele tá ali com a técnica. Porque a técnica vai fazer a gente conseguir controlar também o nosso emocional. Porque é muito fácil você ficar muito contente, é muito fácil você ficar muito triste quando você está num show, porque a música vai te trazer isso, dependendo da música que você cantar. A música vai aumentar a sua energia, vai te deixar eufórico e a chance de você estragar tudo é altíssima por causa da emoção. Você tá ali tá muito eufórico no palco e você quer fazer uma nota 2 tons acima e você sabe que você consegue, mas chega na hora, você esquece de preparar, exatamente por causa dessa euforia, essa nota não sai, te quebra, você fica frustrado e aí você tem que continuar a música. Com aquele abalo ali, mas tem que seguir, né? Exatamente. E então, dá para fazer esse exemplo que eu dei? Sim, dá. Mas você tem que controlar essa euforia para a técnica poder trabalhar junto. Senão, dá uma quebrada. E em relação aos exercícios físicos, né? Quando a pessoa está aí praticando, como que pode ser trabalhado também a respiração? A respiração, quando a gente faz exercício, ela acaba ficando um pouco difícil porque ela vai ficar mais pesada, Já né? vai ficando ofegante, né? Exatamente.
Um truque muito legal é qual? A gente pode respirar, fazer a respiração intercostal mais rápida, respirando pela boca e soltando pelo nariz, para aumentar um pouco a oxigenação. Então a gente consegue respirar muito e expirar devagar, de uma certa forma. Pra equilibrar Porque ali. você não consegue soltar todo o ar pelo nariz igual você solta pela boca. Então, quando você está ofegante, é muito mais fácil você fazer e vai sair devagar, por mais rápido que você queira que saia. Então, você vai ficar e você não sabe, mas o seu corpo ali já está resfriando, porque esse ar está sendo solto devagar. Você não é aquela respiração que te deixa tonto. Uhum. Então você começa a se controlar, mesmo cansado, você tem a consciência respiratória. Opa, eu tô respirando fundo e tô soltando devagar. Não tô cansado. O seu corpo tá cansado, mas essa respiração traz um, ela literalmente resfria o seu corpo, que tá muito quente ali quando você tá fazendo exercício. Então ajuda a equilibrar mesmo. Exatamente. Até quando a gente canta, porque quando eu vou fazer aquecimento, quando eu vou treinar, porque eu também treino, todos os professores treinam, tá? É normal. A gente não sabe de tudo. Então, quando eu treino, coisa do tipo, e eu tô de casaco, alguma coisa do tipo, eu já tiro. Porque realmente esquenta muito. Dependendo de alguma nota que você for fazer, quanto mais aguda, mais vibração. Quanto mais vibração, mais temperatura. É por isso que a gente chama de aquecer a voz. Não é à toa. Que tá aquecendo Exato. literalmente. Porque se você parar para pensar, as cordas vocais trabalham por fricção. Elas vão friccionar uma na outra. Então, se elas vão fazer esse movimento, elas vão aquecer, elas vão esquentar. No grave, elas aduzem, no agudo, elas se esticam. Então, conforme elas vão se esticar, a temperatura vai aumentar. E conforme elas vão friccionar, a temperatura vai aumentar também. Por isso que é muito importante a gente aquecer a voz antes de cantar. Porque se a gente já começa sem aquecer, é como se você fosse começar um exercício já pegando o peso máximo que você consegue na metade da série. Entendeu? Então você não vai conseguir trazer o melhor desempenho que você poderia. Por isso que aquecer a voz é tão Você importante. pulou ali uma etapa, né? Exatamente. Entendeu? É, é estranho a gente falar assim e começar a destrinchar, porque parece que é muita coisa. Meus alunos falam, professor, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. No início realmente é, mas é tudo prática, treino, repetição. Você vai se habituando, né? Exato. Tudo fica automático. E você começa a fazer sem nem. Quando você termina. E olha só, eu usei aquela técnica. Caramba. E nem percebeu, né? Tem alunos meus, hoje em dia, que estão o quê? Há um ano comigo, desde quando eu comecei, que eles fazem as coisas. Eu falei, você reparou que você usou tal técnica, tal e tal? E é verdade. Eu falei, viu? Fica automático depois. Isso é muito legal. Mas tem que passar por aquela fasezinha chata. Não vou ser hipócrita, não vou falar que tudo é divertido. Tem as partes que são um pouco chatas, que são repetitivas, mas que são necessárias para a gente poder ter esse reforço, para a gente poder trabalhar essa força, para a gente poder ter esse fortalecimento. Então, o fortalecimento é necessário. Fortalecimento é enjoado, mas é uma coisa que eu sempre faço, é uma coisa que a gente sempre precisa estar fazendo para a gente se manter não só com a mesma força que a gente tem, tanto diafragmática quanto muscular, como também para a gente poder aumentar o nível de dificuldade para aumentar essa força. Aí vai, né? Exatamente. Então, é uma coisa que assim a gente nunca para. Ah, mas então se eu fizer aula eu nunca vou parar de treinar? Não, depende muito do que você faz para
pro que você precisa da sua voz. Então, depende muito, muito. É muito subjetiva, muito relativa, muito abrangente o que a gente pode fazer e o que a gente pode trabalhar a partir do momento que você sabe a anatomofisiologia das cordas vocais, a anatomofisiologia da voz em si. Então, é muito é realmente muito subjetivo. Se você vai usar a sua voz para oratória, a gente vai trabalhar de uma outra forma, a gente vai trabalhar uma outra vertente. Se você quer fazer uma recuperação vocal, os exercícios são outros. Se você quer cantar por hobby, os exercícios são outros. Acaba sendo um pouco mais terapêutico. Se você for cantar profissionalmente, aí o treino já é outro. É Percebe que bem personalizado, já né? troquei de exercício para treino. Uhum. Porque se você quiser uma coisa focada mais para o profissional, os exercícios já vão começar com uma dificuldade um pouco maior. Eu já vou ser um pouco mais sério na aula. Eu já não vou ser tão irreverente. Eu não, lógico que também não vou ser um carrasco, mas já vai ser uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais profissional, literalmente falando. Entendeu? Eu vou trazer alguma vivência de palco, alguma experiência de palco. Enquanto você está fazendo o exercício, eu vou estar falando ao mesmo tempo. Porque no palco você precisa saber e entender que você tem que fazer o aquecimento vocal enquanto você está prestando atenção no microfone, enquanto o cara está fazendo passagem de som. Às vezes você está aquecendo enquanto está passando o som. Então você já aquece no microfone. Então são coisas que a gente tem que perceber. É tudo estratégico. Porque no palco, por mais que tudo possa estar perfeito, ao mesmo tempo, nada pode estar pronto, ou pode não estar nada perfeito. Pode estar tudo caótico e você, vocalista, vai ter que chegar lá e resolver. E vai pegar o microfone, vai no microfone, ouvindo enquanto você está aquecendo, vendo o que está acontecendo, e você não para. Até, logicamente, esses 15 minutos de fama passarem ali, chegar a hora dos 15 minutos de fama, e depois eles acabarem. Aí a gente descansa um pouquinho. Para quem quiser ter aula comigo, você pode agendar o seu diagnóstico técnico vocal, tá? Esse diagnóstico, por enquanto, é gratuito. E como que ele funciona? Como assim? Não é uma aula experimental? A gente pode dizer que sim, mas o diagnóstico técnico vocal vai ser literalmente uma aula onde eu vou analisar a sua voz e vou dar o feedback do que está acontecendo, do que não. Tipo uma avaliação, né? Exatamente. Por quê? Eu não posso também ser antiético, né? Ali é um diagnóstico técnico vocal. Você marcou comigo, é uma aula experimental ao mesmo tempo. Então, você pode querer ir para outro professor. Você pode não gostar do meu método. Ou você pode, eu não gostei da forma que você ensina, da sua didática. Tudo bem, não tem problema. Isso é uma coisa de aluno para aluno. O aluno tem que gostar do professor, ele tem que se entender com o professor. Pra fluir, né? Exatamente. Senão também a aula fica aquela coisa empurrada para o aluno. Então, não tem como. Porque se o aluno já vai sem querer ir, já tem alguma coisa errada. Entendeu? Se Uhum. o aluno já vai sem. Já vai com aquela. Pô, tem aula hoje, né? Já tá errado. Porque é uma coisa que você tem que querer fazer E também. com vontade, né? Nunca é uma via de mão dupla. Uhum. Para quem quiser, o meu perfil é EJProfCanto no Instagram, tá? Meu perfil profissional. E eu dou aula na Casa da Música Professora Andréa Sena, na Village, Rua Coronel Sarmento, número 36. Então é isso, gente. Quem quiser ir fazer aula de canto, entender como que funciona nessa questão da voz, Com para certeza. você que trabalha com a voz, que é profissional de canto, ou que quer aprender a cantar também, né? Lógico. Entre em contato com ele e a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal que está chegando agora, deixa o like aí e compartilhe com seu amigo
para entender aí como que funciona essa questão da respiração que a gente abordou no episódio de hoje. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.